aí, quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, né? Começando aqui mais uma atividade remota da nossa Frente 2, dando continuidade, né, aos trabalhos que estamos fazendo aí na área de regionalização do Brasil, né? Então, dando sequência ao que nós já estudamos, né? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui as características geográficas da região norte, tá? A qualquer momento, vocês abram o áudio, se tiverem dúvidas. Coxa, não entendi, explica de novo, tá? É só abrir o áudio que eu volto e explico quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, vamos lá então, pessoal. Então, quando nós estamos falando da região norte do Brasil, tá? Nós estamos aqui nos remetendo à maior de todas as 5 regiões geográficas adotadas pelo critério do IBGE, né? As chamadas regiões administrativas do IBGE. Quais são as 5? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? A região Norte, ela é a maior de todas, ocupa uma área de aproximadamente 3,8 milhões de quilômetros quadrados, né? O que vai representar aproximadamente 45% de todo o território nacional. A região Norte, ela é composta pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, certo? É uma região que faz fronteira com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, além da Guiana, Suriname e Guiana Francesa, certo? É uma região que, se formos fazer uma comparação, a sua área com a quantidade de gente, nós vamos ver que ela é uma região muito pouco povoada, certo? Tem uma população de aproximadamente 15,8 milhões de habitantes, certo? E uma densidade demográfica de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade média, tá? Lembrando que a densidade ela vai ser maior nas capitais, como, por exemplo, Manaus, Porto Velho, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, principalmente quando nós formos considerar aí as áreas florestais distantes aí dos centros urbanos, tá? Em relação ao IDH, ela apresenta um IDH de aproximadamente 0,683. O que, se formos considerar numa análise à risca, numa análise a fio, é um IDH baixo, né? É um IDH que a média não é muito boa e o que é o pior, né? É um IDH bastante desigual, porque, como acontece em quase todas as outras regiões do Brasil, né? Mas no caso do Norte e do Nordeste, ainda de uma forma mais acentuada, nós vamos ter uma pequena parcela da população com acesso a serviços públicos de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, com uma qualidade maior, com uma qualidade melhor, e uma grande massa da população vivendo em condições bastante precárias, né? E não obstante do que nós estamos vendo nos veículos de comunicação diariamente, né, por conta aí dos desdobramentos do Covid-19, a região norte foi uma das regiões que apresentou uma das maiores taxas de letalidade quando comparada com o total de pessoas contaminadas, né? E por que essa letalidade tão alta? Não só na região norte, mas nas áreas mais pobres. Porque é justamente a ausência de um serviço público de saúde de qualidade e em quantidade para atender toda a demanda da população, atrelada a um grande contingente populacional, a um bom tempo com uma alimentação abaixo dos padrões adequados de quantidade e qualidade de nutrientes, né? Tudo isso deixa as pessoas em uma condição de vulnerabilidade maior,
né? Então, por conta disso, é que a letalidade nas áreas de baixo IDH, ela é ainda maior, tá? Bom, aqui fazendo uma visualização, né, da configuração territorial dos estados, né, que integram a região norte, então, Rondônia, capital Porto Velho, Acre, capital Rio Branco, Amazonas, capital Manaus, Roraima, capital Boa Vista, Amapá, capital Macapá, Pará, capital Belém e Tocantins, capital Palmas, né? Então percebam vocês que, apesar do número de estados ser relativamente pequeno, né, essa região ela ocupa aí 45% de todo o território nacional, certo? Bom, como nós estamos fazendo nas demais aulas, então eu vou dividir o estudo da região norte em estudo de geografia física e depois de geografia humana e econômica, certo? Então, fazendo uma análise aqui da formação vegetal da região norte, predominantemente nestas áreas de cor verde, certo? Nós vamos encontrar o quê? A chamada floresta equatorial, certo? Ou como popularmente ela é chamada, de floresta amazônica, né? Quais são as características da floresta equatorial? Então, nós vamos ter o quê? A predominância de árvores de grande porte, certo? Nós vamos ter a alternância entre florestas em terras alagadas, que são as chamadas matas de igapó, como florestas de terras secas, certo? Que são as áreas da floresta que não ficam inundadas por um período do ano, tá? Nós vamos ter uma elevadíssima biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, uma fragilidade ecossistêmica muito grande, tá? Porque, diferente do que vocês possam pensar e do que ocorre em outros ecossistemas, como é o caso do Cerrado, por exemplo, né? A regeneração natural da floresta amazônica, tá? É uma regeneração muito lenta e acompanhada de enormes desafios, né? Então, todas essas características fazem com que o manejo na floresta ele tenha que ser feito de uma forma muito responsável, muito planejada, certo? De forma com que não haja danos irreversíveis, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco. Por falar nisso, né, eu particularmente acredito que, em termos de Enem, este não vai ser um assunto muito evidenciado. Mas se olharmos a tendência dos vestibulares das universidades estaduais de São Paulo, tá? A Unesp, a FUVEST, a Unicamp, este pode ser um assunto que caia, tá? Então, eu acho que vale a pena aí vocês darem uma atenção especial a despeito da questão da ocupação, desmatamento da Amazônia, que muito vamos abordar na aula de hoje, tá bom? Pois bem, além da floresta equatorial, nós vamos encontrar algumas manchas de cerrado em Rondônia, em Roraima, no Amapá e em praticamente todo o estado do Tocantins, certo? E aqui na região costeira, né, a chamada vegetação litorânea, alternando mangues com restingas, certo? Então vejam vocês que, primeiro mito, região norte é composta, é coberta só por floresta amazônica? Não. Nós temos diferentes ecossistemas que juntos vão integrar as formações vegetais, certo? Da região norte do país. Os dois ecossistemas predominantes, a floresta equatorial, em um primeiro plano, e em segundo plano, o cerrado, principalmente nessas áreas em que eu comentei com vocês, Rondônia, Roraima e praticamente todo o estado do Tocantins. Entretanto, dá uma olhada aqui nesse mapinha aqui, pessoal.
esse mapa, ele faz um contraponto entre este, que traz a cobertura original, ok? Da região norte, e este aqui, ele vai fazer o quê? Uma demonstração, uma espacialização, melhor dizendo, das áreas em que a vegetação nativa, ela já foi suprimida, né? O que é suprimida? Suprimida significa substituída, certo? Substituída para quais finalidades? Substituída para a introdução de sistemas agropecuários que, sob nenhuma hipótese, teve um adequado planejamento para um alinhamento entre a demanda econômica com a demanda e a importância ecossistêmica da preservação da floresta, certo? Então, hoje, quais são as razões que mais intensamente vêm motivando o desmatamento? Então, nós temos a questão da exploração madeireira, né, o uso, a retirada de madeiras nobres. Nós temos a questão do avanço das áreas, né, para ocupação de sistemas de agropecuária, tá? Tanto para o cultivo de grãos, como também para a criação de grandes rebanhos de gado, principalmente para a produção de carne, tá? Nós temos também a questão da mineração, a questão do garimpo, tá? E, paralelo a tudo isso, não podemos deixar de citar como uma das razões a omissão do Estado, que seja pela falta de infraestrutura de fiscalização, seja até mesmo pela conivência, por N razões, daqueles que deveriam atuar na preservação da floresta, assim não fazem. E por conta disso, nós vemos a cada ano um avanço intenso do desmatamento dentro do chamado ecossistema amazônico, certo? E a tendência é que a borda do desmatamento, que hoje se encontra aqui, Rondônia, norte do Mato Grosso, leste do Pará, certo? É que essa borda ou este cinturão avance ainda mais para o interior da floresta amazônica. Hoje, pessoal, a floresta amazônica, ela já perdeu aproximadamente, olha só, 20% da sua área original. Ou perdeu totalmente, ou já foi desconfigurada ao ponto de não mais cumprir a sua função, ecossistêmica, tá? E aí vem aquela pergunta, né? Poxa, quais são as consequências disso? Inclusive, eu escrevi um artigo que vai ser publicado daqui a alguns dias, num site aqui de Assis, eu mando para vocês, e vai ser um dos capítulos do meu livro, essa questão da Amazônia. E nesse artigo e nesse capítulo do livro, eu abordo que, primeiro, 50% das chuvas que caem, olha só, na floresta amazônica, são produzidos pela própria floresta. Os outros 50% são umidades trazidas por correntes atmosféricas. Então, primeiro ponto, a diminuição da área da cobertura florestal vai implicar numa diminuição da chuva na própria região norte. Entretanto, durante o verão, as chuvas mais volumosas que caem na região centro-sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas, São Paulo e boa parte aqui dos estados da região sul, são chuvas vindas
da Amazônia. Olha só, nós temos uma corrente atmosférica que sopra aqui, ó, chamada ventos alísios, que sopra de leste para oeste. Vem, pega toda essa umidade aqui, ó, da floresta, sopra para oeste. Essa umidade bate aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, estão vendo no cursor? E ela volta trazendo chuvas torrenciais para toda esta região do Brasil central, parte do Paraguai, parte da Bolívia e parte da Argentina, certo? Essas chuvas torrenciais são as grandes responsáveis pelo reabastecimento de aquíferos, de rios e para viabilizar a agricultura no Brasil central, que é a área hoje mais estratégica em termos de produção agropecuária, como já falamos na aula da semana retrasada, né, sobre a região centro-oeste, certo? Uma outra consequência é que, com o desmatamento e a menor ocorrência de chuvas, as queimadas, os longos períodos de estiagem e as queimadas vão ser cada vez mais intensos. Vocês devem estar acompanhando pelos noticiários, né, os incêndios na região do Pantanal. E uma das causas desses incêndios, qual é? É que as chuvas que eram para ter ocorrido no verão, ocorreram em volume menor. Logo, o solo e a vegetação secou antes da hora. Secando antes da hora e sendo agora no inverno um período naturalmente seco, a incidência e a probabilidade de incêndios aumentaram. Então vejam vocês que a destruição da Amazônia, certo? O desflorescimento do ecossistema traz consequências. Um aspecto que eu quero chamar a de vocês também, e para que vocês no vestibular, é que a Amazônia ela é o pulmão do mundo. Não. Na escola nós aprendíamos isso. É o pulmão do mundo. Como uma floresta em clima, ou seja, que já atingiu seu apogeu de crescimento, ela mantém um equilíbrio em quase toda a sua área entre filtragem de CO2 e liberação de CO2 no processo de decomposição de matéria orgânica morta, tá? Mas, poxa, se a Amazônia não sequestra mais carbono, ela continua sendo importante? Lógico. Primeiro, porque ela continua armazenando, certo? Segundo, por essa questão da distribuição das chuvas. Logo, podemos dizer que a Amazônia ela tem um papel importantíssimo na dinâmica atmosférica, na dinâmica climática, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul e, por que não, uma grande importância na dinâmica climática do planeta, certo? E é exatamente por todas estas questões que países do mundo inteiro estão sempre de olho na Amazônia. Uns pela temática ambiental e outros pelas riquezas existentes na superfície amazônica, quando nós falamos da biodiversidade, como também das riquezas existentes no subsolo amazônico, né? Aqui temos que falar do aquífero Alter do Chão, que estima-se que ele seja maior do que o Guarani, das vastas reservas minerais, que nós vamos comentar daqui a pouco, seja em termos de mineração metálico, seja em termos de mineração energética, petróleo e gás, certo? Então, a Amazônia, ela é um trunfo
muito grande que o Brasil tem para se apresentar ao mundo no século XXI, XXII e assim por diante. Entretanto, para que isso se viabilize e se concretize, é fundamental que o desmatamento seja estancado, não é reduzido. Reduzir significa continuar em um ritmo menor. O desmatamento na Amazônia precisa ser estancado. O problema é que nos últimos anos, o que nós vemos por parte das políticas públicas, seja no nível federal, na esfera federal, seja nas esferas estaduais, é exatamente uma política contrária. É uma política que vai na contramão da manutenção da floresta. Por muito tempo, entendia-se que manter a floresta em pé era um retrocesso econômico. E hoje já se sabe que a floresta em pé ela é muito mais lucrativa do que a floresta tombada. Sobretudo quando nós falamos para fins de agricultura e pecuária. Até porque a maior parte do solo amazônico é um solo arenoso de baixíssima fertilidade e extremamente suscetível a processos erosivos quando desflorestado, quando desprotegido da cobertura florestal nativa. Tudo bem em relação a isso? É óbvio que eu não posso afirmar e nem vou ser inconsequente em afirmar isso. Mas esse é um assunto que eu acredito que no Enem não caia, mas nos vestibulares estaduais, um assunto que grande probabilidade. Inclusive conversando com a biologia do Augusto, certo? Então, dando continuidade aqui. Bom, um outro ponto, pessoal, que eu quero chamar a atenção aqui dentro do quadro físico da Amazônia é o que diz respeito ao relevo, né? Para vocês verem como as coisas mudam. No meu tempo de escola, aprendíamos que a região norte era uma grande planície. O norte inteiro era uma área plana. E hoje nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta. Nós sabemos que isso é uma verdade parcial. Aí alguém pode me dizer assim, coxa, quer dizer que do seu tempo de escola para hoje mudou o relevo da Amazônia? Não, o relevo não mudou. A topografia não mudou. Mas o que mudou foi o conhecimento nosso sobre a região, por meio de estudos científicos acadêmicos, certo? Conduzidos no Brasil, como também conduzidos por universidades estrangeiras. E é exatamente nesse contexto que nós vamos ver o quê? Na Amazônia. Sim, o predomínio de terras baixas, alternadas entre planícies e depressões. Entretanto, algumas áreas planálticas, como nós podemos ver, nessas áreas aqui, ó, onde nós temos inclusive o Pico da Neblina, né, ó, nessa porção do extremo norte aqui, ó, da Amazônia, os chamados planaltos residuais norte-amazônicos, o planalto da Amazônia Oriental, certo? E é exatamente nestas áreas de planalto, eu quero fazer aqui um adendo, lembram disso? Ó, rio de planalto, favorável à geração de energia. Rio de depressão e planície, favorável à navegação. Então, vejam vocês, Rio Amazonas está numa área de planície, certo? Então, apesar do seu enorme volume de água, não é favorável à geração de energia, e sim à navegação. Entretanto, outros rios, como o Rio Tocantins, o Rio Xingu, o Rio Madeira, que atravessam áreas de planalto, são hoje, que depois eu vou mostrar mais adiante as usinas, centros estratégicos aos projetos governamentais
de construção de grandes centrais hidrelétricas, que daqui a pouco vamos abordar mais sobre elas. Em relação ao clima, predominantemente da região norte, clima equatorial, salvo no estado do Tocantins, principalmente na porção centro-sul, onde nós vamos ter uma influência mais intensa do chamado clima tropical tradicional, com alternância entre verões quentes e chuvosos e invernos com uma leve queda de temperatura e longos períodos de estiagem. Nas demais áreas da região norte, nós vamos ter o quê? O predomínio com áreas com altíssimos índices pluviométricos, como nós temos aqui, ó, nesta faixa de tom azul mais escuro, índices acima de 3.000 milímetros. Depois, neste tom roxo, né, índices pluviométricos entre 2.000 e 3.000 milímetros, né? E nessas áreas de tom verde, 1.500 a 2.000 milímetros. E neste tom aqui, alguma coisa próxima ao cinza claro, o que nós temos aqui na região nossa, entre Assis e Marília, né? Um clima mais tradicional, um clima mais tropical, né? Com índices pluviométricos entre 1.000 e 1.500 milímetros. No nosso caso, aqui na nossa região, oscilando entre 1.200 e 1.300 milímetros ano, tá? Mas, de qualquer forma, percebam vocês que, na região norte, a média térmica, o ano inteiro, acima de 24, 26 graus, certo? E índices pluviométricos bastante volumosos. Características de quem? De um ecossistema florestal equatorial, o que vai permitir o quê? O desenvolvimento de formações densas, exuberantes, de grande porte e com alta biodiversidade. Só a título de curiosidade e para relembrar, 1 milímetro de chuva se equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então, nas áreas com 3.000 milímetros, caem por ano, caem 3.000 litros de água em cada metro quadrado superfície. Então, dá para ter uma ideia o quanto que chove, né? Em relação à hidrografia, né, percebam vocês que, não obstante do que nós já comentamos em outras ocasiões, e o Ronaldo comentou com vocês também na aula dele de hidrografia, quando ele comentou das bacias hidrográficas, né? A maior parte da água superficial do Brasil, ela é encontrada onde? Na região norte, né? E, em contraponto, até a tabela que eu mostrei para vocês na aula de hidrografia, onde nós temos a maior oferta de água, é exatamente onde nós temos o quê? A menor quantidade de gente e a menor demanda, tanto para uso agrícola, como também para uso urbano industrial, certo? A despeito dos rios amazônicos, o que é importante que vocês memorizem aí na cabecinha de vocês? Que eles são importantes vias de circulação de pessoas e mercadorias, já que as distâncias a serem percorridas para ligar um ponto ao outro são distâncias enormes. A infraestrutura de transporte terrestre, como também de transporte aéreo, ela é bastante precária, sobrando assim, principalmente para as populações de menor poder aquisitivo, o deslocamento via sistema hidroviário, em embarcações muitas vezes precaríssimas, que sempre acabam se envolvendo em acidentes. Bom, acidentes esses, né, naufrágios esses, que acabam aí também ceifando a vida de muitas pessoas. E, hoje em dia, é importante lembrar também que, no caso dos rios como o Madeira e o rio Xingu, certo? Esses rios hoje, eles são uns centros, né, de construção
de grandes usinas hidrelétricas, certo? Como nós vamos comentar logo mais. Tanto é que a maior parte dos programas governamentais a fins de construção de centrais hidroelétricas estão voltados para rios que integram a bacia amazônica, tá? Mas quando chegarmos ali na parte de usinas hidrelétricas, nós vamos esmiuçar com mais detalhe as consequências e os desdobramentos disso. Bom, nessa perspectiva, nós vamos entrar agora entre os grandes projetos públicos e privados que envolvem a região, as suas motivações e as suas consequências. Aqui eu quero começar falando da Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca de Manaus, como o próprio nome diz, né, é uma área que está situada em Manaus. Ela foi estabelecida em 1957, durante o governo de Juscelino Kubitschek, certo? A criação da Zona Franca de Manaus consistiu em um dos programas do JK. Lembram do lema do seu governo, 50 anos em 5, cuja finalidade era a industrialização do país? Pois bem, à época de JK, o eixo São Paulo-Rio já era o centro, né, industrial incipiente, porém mais pujante do Brasil. E o plano de JK era exatamente o quê? Estimular a industrialização em outras áreas do país, né? As áreas mais longínquas. E qual foi a estratégia do JK? Criar uma área no meio da floresta amazônica, em Manaus, capital do estado do Amazonas, né? A maior cidade da região e a que já tinha a maior infraestrutura, para sediar um polo industrial cujos incentivos fiscais viabilizariam a produção, certo? E foi nesta estratégia, neste intuito, que a Zona Franca de Manaus foi estabelecida em 57, durante o governo de Juscelino Kubitschek, mas que efetivamente foi viabilizada e consolidada durante o governo militar em 1967. Coxa, quais os setores passaram a ser abrigados, instalados em Manaus? Então, nós temos setores das mais variadas áreas, incluindo a indústria eletroeletrônica, audiovisual, indústria automobilística, principalmente no setor de motocicletas, certo? Além de outras indústrias, entre aspas, não poluentes, né? Como, por exemplo, fábrica da BIC, da Gillette, montadoras de celulares, ar-condicionados e assim por diante, né? Então, a escolha de Manaus, tá? Foi exatamente a criação, melhor dizendo, da Zona Franca de Manaus. Nós podemos dizer que, gravem isso que eu estou dizendo, crianças, foi a primeira ação pública federal voltada à desconcentração industrial do eixo Rio-São Paulo. Lembram quando nós falamos lá na aula de Centro-Oeste, que inclusive está postada lá no canal e postada aí no grupo de vocês? Quando comentamos das ações do governo da chamada guerra fiscal, que promoveu a desconcentração industrial e a industrialização de outras áreas do país, incluindo o Centro-Oeste. Isso nas décadas de 70, 80, mas principalmente 80 e 90. No caso da Zona Franca de Manaus, anos 50. Ok? Bom, depois nós temos uma que é um dos maiores elefantes brancos, né, da nossa história, né? Uma das inúmeras obras faraônicas que foram conduzidas durante o período de governança dos militares, né? Uma obra que, olhando ela por si só, ela se justifica, mas olhando a forma como ela foi conduzida, podemos chamar de uma enorme tragédia, né? Nós estamos falando de quem?
nós estamos falando da rodovia Transamazônica, ou a BR-230, certo? Uma rodovia que tem uma extensão, ela era projetada com mais de 5.300 quilômetros, era o projeto original, só que foi implementada efetivamente 4.260 quilômetros, interligando a cidade de Cabedelo, na Paraíba, até o estado do Amazonas. A ideia era interligá-la com o Peru e chegar até o Pacífico. Só que isso não passou do papel. Ela parou na Amazônia, no estado do Amazonas. Vale a pena lembrar que, durante a construção dessa rodovia, e até os dias de hoje, sua maior parte está em péssimo estado de conservação asfáltica, ou até mesmo nem tem asfalto, como é o caso das imagens que nós vamos mostrar aqui, certo? Então, nós temos aqui, né, o trecho projetado da Transamazônica, certo? O trecho do que até onde ela veio, até onde ela era para ir, certo? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, ó. Onde está o traço contínuo nesse tom de vermelho mais escuro? É rodovia pavimentada, como essa. Alguns trechos bons, outros ruins. O trecho seccionado, estão vendo aqui? É quando alterna trecho pavimentado e trecho de terra. E nas demais áreas aqui, ó, neste lilás bem clarinho, nunca viu asfalto. É tão somente uma estrada de terra. O detalhe é que essa estrada de terra, certo? Ela é demasiadamente utilizada no escoamento da produção agrícola, como também no abastecimento das demandas das cidades e das populações, deslocamentos de estudantes, trabalhadores e tudo mais. Que, durante o período das chuvas, essas estradas de terra, em razão dos seus péssimos estados de conservação, da sua não pavimentação, ficam semanas, meses intransitáveis, o que traz custos homéricos para o país, certo? Que, inclusive, foi um dos temas de uma videoaula que eu coloquei no canal, chamada Custo Brasil, que vale a pena ali vocês darem uma olhada em especial. Tudo bem em relação à Transamazônica? Né? Um dos grandes elefantes brancos. A ideia era que a rodovia fosse facilitar a conectividade do norte com o restante do país. Faz sentido. A ideia, como eu comentei com vocês, ela não é ruim. A ideia tem lógica. O problema está na forma como essa ideia foi executada, né? E um outro ponto, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Que conforme a Transamazônica foi sendo implantada em asfalto ou mesmo em terra, as suas margens acabaram se tornando também vias para o desmatamento. Então, gravem esta informação também, tá? O avanço das rodovias facilitou o avanço e a mobilidade das pessoas, e com isso também houve um acelerar do desmatamento. Tranquilos? Dando continuidade aqui. Bom, nós temos que comentar também, pessoal, sobre os programas de colonização e reforma agrária e a ocupação da agropecuária pelo agronegócio capitalista. Em tese, parece a mesma coisa, né? Ocupação da região com atividades agrícolas. Só que, na verdade, não é. Vamos lá. Entre as décadas de 70 e 80, o governo militar ele introduziu um conjunto de programas
de ocupação da Amazônia, sob o lema A Terra Sem Homens, da Amazônia para os homens sem terras do Nordeste. Por conta disso, uma intensa propaganda e uma intensa política governamental de movimentação de sertanejos do interior da região Nordeste para que eles se deslocassem para a região Norte foi feita, com a promessa de glebas de terra, ou seja, áreas para a introdução de uma agricultura de subsistência, mas com apoio governamental. E nesta promessa de terra, porque também não conheciam o que era agricultura na Amazônia, não conheciam o que era o solo na Amazônia, ou seja, um solo originalmente inapropriado para a agricultura, muitos abandonaram suas casas no sertão e foram para a região norte. Entretanto, olha só, crianças, entretanto, as tais promessas de apoio nunca chegaram. Então, pura e simplesmente, o que o governo fez? Tirou o pobre do sertão e jogou no meio da floresta. Tipo, se vira. É óbvio que a ampla maioria não prosperou e, na necessidade de sobrevivência, o que eles fizeram? Abandonaram a função de pequenos agricultores e se transformaram em seringueiros, garimpeiros e, na sua grande maioria, não trabalhadores por conta própria, mas trabalhadores explorados pelo chamado grande capital, né? Ou seja, na verdade, o governo resolveu o problema? Não, só mudou de lugar. Se quiçá ainda, eu acho que até piorou. E aqueles que não foram para essas atividades foram buscar emprego nas grandes cidades. Baixa qualificação, emprego de baixa remuneração, quando encontram, o que restam a eles? Morar nas áreas periféricas, ou seja, agravando o problema da periferização, ou seja, da favelização das capitais, morando em palafitas, em condições sem saneamento básico, sem perspectivas de estudo, trabalho, segurança pública, enfim, o caos social aumentou ainda mais. Tá? Em contrapartida, tivemos também a introdução de um modelo de ocupação orientada pelo agronegócio capitalista. Esse como um desdobramento da ocupação agrícola do Centro-Oeste. Então, os mesmos sulistas que ocuparam o Centro-Oeste foram aqueles que iniciaram também a marcha de ocupação ao norte do Mato Grosso, Rondônia, Pará, certo? Que são as áreas hoje, como nós já vimos aqui neste mapinha, certo? As áreas em que a floresta amazônica sofre a sua maior pressão de desmatamento. Neste caso aqui, nós tivemos um grande apoio governamental para a compra de terras, para o financiamento do desmatamento, da mecanização e do plantio, certo? E este ciclo de devastação florestal permanece até hoje. Qual é o ciclo? Então, nós temos a retirada das madeiras nobres, depois o corte das madeiras sem valor e ateamento de fogo, para diminuir a biomassa e fertilizar o solo, entre aspas, né? E aí a introdução de pastagens e campos de cultivo, que em algumas áreas, depois de um período de tempo, quando o solo perde totalmente a sua fertilidade, são abandonadas e um novo ciclo de desmatamento se inicia, né? Aí vocês podem perguntar, né? Mas, poxa, com todas as tecnologias de monitoramento que nós temos hoje, por que isso não diminui? Então, né? Muitas são as possíveis respostas, que vão desde perfil governamental na administração pública
federal e estaduais, infraestrutura de fiscalização, prioridades, a influência do poder econômico dentro do poder político, né? Então, N coisas. E as consequências desse desmatamento? Como nós já falamos anteriormente, toda essa fumaça, como nós estamos vendo agora no Pantanal, ontem no Jornal Nacional mostrou a cidade de Corumbá coberta por fumaça. Então, nós temos doenças respiratórias, nós temos extinção e mortalidades de inúmeras formas de vida, né? Além das mudanças dos padrões hidrológicos, ou seja, mudança no padrão de chuva na região, certo? E aqui nós vamos ver exatamente isso que eu estava comentando com vocês, né? O ciclo de ocupação e desmatamento da Amazônia. Então, você retira aqui a introdução, né? Você pegou o sertanejo, jogou ele no meio da floresta, ele introduziu o quê? Uma agricultura de subsistência, de baixo rendimento, o solo amazônico não é fértil. Quando você tira a cobertura vegetal, você ceifa a ciclagem de nutrientes e, em questão de anos, esse solo se torna estéril, ou seja, baixíssima fertilidade. A agropecuária capitalista, entre aspas, moderna ou extensiva e imediatista, retira as madeiras nobres, esta galhada que sobra ateia fogo e formam esses campos de cultivo extremamente mecanizados. E aqui nós temos, né, uma demonstração do que era a área da floresta amazônica em 1985 e o que está de Amazônia hoje, em 2017. Já dá para perceber, né, o quanto que o desmatamento avançou. E se pegarmos os dados do final de 2020, ano que estamos tendo recorde de desmatamento, com certeza o avanço da área desmatada vai ser ainda maior. Então, gravem. Coxa, onde nós temos as maiores frentes do desmatamento na floresta amazônica? Rondônia, Mato Grosso, Pará, certo? Esta borda aqui, ó, essa franja, tudo bem? Que vai se sobrepor à chamada Frente Pioneira de Ocupação da Amazônia. Bom, no que diz respeito à mineração, né, nós temos que destacar o quanto que esta é uma área estratégica para o país. Vejam vocês, os escudos cristalinos ocupam cerca de 40% da região. E por conta dessa formação geológica, a mineração de minerais metálicos, como cobre, manganês, bauxita, níquel, cromo, titânio, ouro, prata, platina, torna-se, certo? Algo extremamente potencializado na região norte. Entretanto, pessoal, é importante lembrar que esta atividade de mineração, ela é uma atividade extremamente impactante. Primeiro, pelo desmatamento. Segundo, pela desconfiguração espacial em razão das escavações e também pela quantidade de metais pesados usados, como é o caso do mercúrio, que ainda, apesar de proibido, ele ainda é bastante utilizado, certo? Como também no caso das barragens que vão reter os rejeitos da mineração. E aí é só lembrarmos de Brumadinho, só lembrarmos de Mariana, para termos uma ideia dos estragos que ocorrem com a ruptura dessas estruturas. Em áreas de bacias sedimentares, também vamos encontrar, e aí um dos motivos do interesse do mundo também sobre a Amazônia, gigantescas reservas de petróleo e gás. A grande probabilidade, a grande estimativa de que as reservas de petróleo e gás da Amazônia venham a aumentar ainda mais as já gigantes reservas desses dois
combustíveis fósseis que o Brasil já tem. Lembrando que ainda a prospecção, ou seja, a retirada desses dois minerais energéticos na Amazônia é muito tímida diante de todo o potencial apresentado, certo? E aí nós temos então, né, o projeto Grande Carajás, né, projeto esse que representa, na verdade, a maior mina de minério de ferro do mundo, e ferro de alto teor. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que a jazida de Carajás tenha, em média, 500 anos de vida útil de exploração, certo? Ela foi implantada em meados da passagem da década de 70 para a década de 80, né, pela companhia, à época estatal, Vale do Rio Doce, durante o governo militar de João Batista Figueiredo. Entretanto, certo? Hoje, o projeto Carajás, ele já não está mais no controle estatal, tá? Na década de 90, mais precisamente nos governos Collor e Fernando Henrique, com a inserção da economia brasileira no chamado contexto do neoliberalismo, inúmeras privatizações ocorreram, ou desestatizações, como queiram chamar, é a mesma coisa. E neste pacote, a estatal Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada, certo? E hoje ela é totalmente controlada por um grupo privado, hoje chamando Vale. Tudo bem? Bom, vale lembrar também que, assim que o projeto Grande Carajás foi implantado, tá? Uma grande infraestrutura para a sua viabilização também foi implantada, né? Como a construção da usina de Tucuruí, a construção de estradas de ferro e a construção de portos, né, para a alimentação energética, para a movimentação interna entre mina, processamento e porto, e do porto para a exportação, sendo o Brasil um dos grandes exportadores de minério de ferro e outros recursos minerais metálicos do mundo, né? Aqui nós temos o projeto Jari, que, diferente do projeto Carajás, ele foi um projeto totalmente conduzido pelo capital privado, certo? Ele foi idealizado pelo empresário norte-americano Daniel Ludwig, certo? E tem este nome porque ele fica exatamente às margens do rio Jari, próximo na sua confluência com o rio Amazonas, certo? A ideia do projeto Jari consistia na retirada de floresta nativa para a introdução de espécies para a produção comercial de celulose, ou seja, plantação de seringais, só seringais, porque originalmente eu tinha uma seringueira aqui, outra lá, e isso diminuía a viabilidade econômica da atividade. Entretanto, né, na implantação do projeto Jari, esqueceram que a complexidade do ecossistema amazônico é muito grande e que nenhuma monocultura se viabiliza na região, mesmo que seja uma monocultura florestal, mesmo que seja. Por conta disso, o projeto Jari teve grande problema por conta do ataque de pragas. Exatamente o que aconteceu lá no começo do século XX com a Ford, quando construiu, né, no Pará, a chamada Fordlândia, que também depois foi abandonada. O projeto Jari, por muito tempo, se viabilizou por conta da influência política do Daniel Ludwig junto ao governo federal e aos órgãos de financiamento e fomento público, e quando esse dinheiro acabou, certo?
acabou, na verdade, o quê? A continuidade. Hoje, o projeto Jari, ele ainda continua, as áreas de produção de celulose ainda permanecem, mas muito distante daquilo que um dia foi projetado, que envolvia, além da produção de celulose, a extração do caulin, né, para ser usado no branqueamento de papel, e produção de arroz e criação de gado, certo? Mas hoje praticamente é algo muito incipiente diante do que foi outrora projetado, né? Aí nós temos aqui o projeto Trombetas, né? Também no estado do Pará, na Serra Oriximiná, né? Que foi ali descoberto na década de 1966. A ideia do projeto Trombetas, né? Consistia basicamente no quê? Na extração de bauxita e no seu processamento para a produção de alumínio, certo? Também houve a necessidade de construção de usinas hidrelétricas, no caso também a usina de Tucuruí, que foi construída depois, também passou a alimentar o projeto Trombetas, tá? Mas projeto esse conduzidos, né, inicialmente pelas estatais Alunorte e Alumar e Albras, empresas essas que também hoje já foram, né, privatizadas, certo? Visto que faziam parte aí, né, do projeto Grande Carajás. E aí, caminhando aí já para a parte final da nossa aula de região norte, entrando aqui na construção das grandes usinas hidrelétricas. Então, nós temos aqui a usina hidroelétrica de Tucuruí, né, que foi construída no rio Tocantins, certo? Usina esta que é estratégica para o atendimento da demanda energética, tanto na região norte como também na região nordeste, tá? Depois, tivemos a construção da usina de Balbina, certo? Usina esta que foi uma das grandes tragédias ambientais da região norte. Por quê? Olha só, é uma área de topografia plana. Então, quando eu represo um rio, eu alago uma área muito grande, mas com pouca profundidade. Resultado, baixo potencial energético. Olha só aqui, área alagada de Tucuruí, 2.430 quilômetros, certo? Quadrados. Olha aqui, a de Balbina, 2.360 quilômetros quadrados. Praticamente a mesma área. Quanto que Tucuruí gera? Olha só aqui, 7.960 megawatts, capacidade instalada. Olha a Balbina, 250 megawatts, certo? Bom, a justificativa, óbvio, vamos aproveitar o potencial hidroelétrico da região, o potencial hidráulico da região, mas desde que seja feito de uma forma planejada. As consequências, inundações, o desmatamento, alteração no ecossistema local e ainda o deslocamento de ribeirinhos indígenas, que vamos comentar daqui a pouquinho, na hora de colocarmos a cereja no bolo dos assuntos polêmicos que envolvem a região norte do país. Aí nós temos aqui as usinas de Santo Antônio e a usina de Jirau, ambas construídas no Rio Madeira, certo? Usinas extremamente estratégicas em termos de potencial energético, fato. Mas, ao mesmo tempo, usinas extremamente impactantes em termos ambientais, já que elas alteraram totalmente o fluxo de água, ou seja, cheia e vazão das águas do Rio Madeira, como também de seus afluentes, certo? Além dos impactos sobre a fauna e a flora terrestre,
aquática, certo? E a última de todos aqui, né, a mais atual, contemporânea a todos nós, né, a usina de Belo Monte, né, construída aí no rio Xingu. A usina de Belo Monte, ela é a segunda maior usina hidroelétrica do Brasil, a maior 100% brasileira e a quarta maior do mundo em capacidade de geração. Poxa, quantos benefícios, né? Sim, mas também quantos problemas decorrentes da construção desta usina, pelos seus impactos ambientais, fauna e flora, ou seja, impacto no ecossistema natural, impacto no ecossistema social, já que nós tivemos migração em massa, sem planejamento das cidades para receber as pessoas, certo? Resultado, muitas cidades ao entorno da barragem de Belo Monte, certo? Passaram a enfrentar seríssimos problemas sociais, além dos que já enfrentavam, ligados ao saneamento básico, à exploração do trabalho, exploração sexual, violência, assassinatos, prostituição e assim por diante. Ao longo da sua construção, vários processos judiciais ocorreram por questões ambientais e por questões indígenas, mas no final o poder econômico ele acabou se sobressaindo. Aí alguém pode me questionar assim: nossa, Coxa, você está muito romântico, lunático, então você prefere viver na escuridão? Não, não é isso, gente. Eu quero dizer que no tempo de Itaipu, o não conhecimento de certas tecnologias e o pensamento hegemônico da época ainda justificavam grandes usinas hidrelétricas com grandes impactos. Justificava não, mas era entre aspas, entendido. Hoje já é sabido que o impacto ambiental das grandes usinas hidrelétricas não justifica a energia que elas geram, principalmente quando comparamos um país como o nosso, que poderia construir várias pequenas centrais hidrelétricas, utilizar o potencial de energia solar, energia eólica, biomassa, biogás, ou seja, nós temos inúmeras outras fontes de energia. Por isso, crianças, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. Nunca coloquem numa prova que a energia hidrelétrica ela é limpa, que ela não causa impacto. Ela não é limpa. Ela é poluidora, ela é renovável. Mas a sua geração traz inúmeros desdobramentos, inúmeras consequências, sim. Tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe. E aí, a questão indígena, né? Onde nós temos aqui uma imagem muito clássica, né? Propriedade do agronegócio, onde nós temos constantes confrontos e conflitos de interesse, né? Entre indígenas, ruralistas e governo. Na maioria das vezes, o Estado jogando muito mais a favor do interesse deste aqui, em detrimento deste, certo? É só olharmos a eficiência das políticas públicas da FUNAI para proteger as comunidades indígenas durante a pandemia que nós estamos enfrentando agora do coronavírus. Essa é uma das várias ilustrações da ineficiência do Estado em garantir o direito dos indígenas no que diz respeito à demarcação de reservas. E aí eu recomendo vocês assistirem o filme Xingu, dos irmãos Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas, produção nacional, belíssima. Recomendo assistirem hoje, tá? Tem no YouTube para assistir.
tá? Convivência essa em que o poder econômico, com interesse no potencial agrícola e de mineração nas áreas onde estão os indígenas, acabam colocando esses que genuinamente são os primeiros habitantes de uma terra que hoje nós chamamos de Brasil, sendo renegado a eles, né? Quando muito, pequenas áreas chamadas de reservas. Aí alguém pode me dizer assim: ah, poxa, mas são reservas de milhares de hectares. Para a dinâmica social das comunidades indígenas, eles precisam sim destas áreas. Tá? Não estou aqui defendendo um em detrimento de outro, criticando um e protegendo o outro, mas eu quero chamar a atenção de vocês para vestibular, das estaduais principalmente. No Enem é um tema que eu acho pouco provável que caia, tá? Mas que vocês tenham essa sensibilidade e que trabalhem, que haja a necessidade de que os interesses sejam equitativamente respeitados e postos à mesa. Caso contrário, é um equilíbrio desigual de forças, né? E aí, o nosso último ponto aí da nossa aula foi uma proposta de divisão que ocorreu no ano de 2011, cuja finalidade era fragmentar o estado do Pará e criar 3 novos estados. Uma área compreendendo a capital, chamaria Pará, uma outra área chamada Estado do Carajás e uma outra área chamada Estado do Tapajós. Na verdade, essa proposta foi amparada em cláusula constitucional. O que a Constituição ela proíbe é a separação do Estado da federação, mas ela permite a realização de plebiscitos sobre divisões territoriais internas. E foi exatamente neste amparo legal que lideranças políticas e econômicas do Estado, cada uma em suas regiões, principalmente aqui, desta faixa onde seria o estado de Tapajós e onde seria o estado de Carajás, foi feita. Entretanto, e para o nosso bem, tá? A resposta foi não. Não queremos a criação nem do estado de Tapajós, nem do estado de Carajás. Em suma, não queremos a divisão do estado do Pará, porque tanto o estado de Carajás quanto o estado de Tapajós, caso se viabilizassem, apesar de serem grandes, eles não seriam autossuficientes economicamente para atender todo o custeio da demanda da máquina pública que seria instalada. Resultado: mais empregos públicos, mais deputados, mais senadores, mais governadores e tudo aquilo que nós já sabemos que representa grandes consumidores do dinheiro público, na sua maioria de baixa eficiência. Então, nesta ótica, as urnas voltaram para a manutenção da atual organização territorial do Pará. Vamos organizar aqui. Interromper a gravação. Bom, crianças,